Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem. Você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo e não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com vocês da cidade de Forlì, Emília-Romagna. E hoje estou narrando o vídeo porque os meus vizinhos resolveram fazer muito barulho e não conseguia fazer o vídeo sem ter que narrar ele, gente. Então, releve aí. Eu tô fazendo a minha maquiagem do dia do meu casamento, passo a passo para vocês. E vou falar todos os produtos que eu usei na minha maquiagem. Eu começo passando o Prime. Eu tenho um pouco de poros mais abertos, assim, próximo, assim, das bochechas. E também um pouco no nariz. Então, esses são os lugares onde eu gosto de passar o Prime. Que o Prime, gente, talvez você não saiba, não seja maquiadora ou não tenha o hábito de se maquiar. Ele ajuda a diminuir os poros, né? Ficar com a pele um pouco mais lisa. E depois eu comecei a passar o meu corretivo. Gente, vocês veem que o meu corretivo ele é um pouco mais claro, é bem mais claro que a minha pele. Ele é um marronzinho, mas quando a gente passa, ele dá essa sensação mais de clareza. Mas eu não encontrei outro, então, que fosse mais próximo da minha cor. Mas ele é muito bom, que pelo menos ele deixa a pele sem aquelas olheiras. Eu também gosto de passar o corretivo na parte superior, não só nas olheiras, na parte inferior, mas na parte superior também, porque eu fico com olheira no olho inteiro, gente. Então, eu passo pra deixar tudo, mesmo que eu vou passar a sombra ali, eu gosto de passar. E aí, depois eu vim usando a minha base, que é uma base da Saint Laurent. Então, antes de usar a base, gente, eu passei na espuminha um pouco de fixador de maquiagem. Eu vi algumas maquiadoras misturando, né, fazendo a misturinha, e eu passo na esponjinha, ó, dá super certo também, tá? Então, eu passo um pouco de fixador na esponja para fazer a pele blindada, né, para ter aquela resistência maior na maquiagem. E tanto que no dia que eu me casei, choveu, mas as fotos da minha maquiagem ficou perfeita. Então, eu molho a espuminha com o fixador de maquiagem, depois eu coloco ali a base e aí espalho em toda a pele, mas no final eu uso novamente o fixador de maquiagem, gente. Então, é isso. Eu amei a cobertura dessa base da Saint Laurent. Mostrando pra vocês aqui os pincéis e as cores que eu vou usar. Mostrei pra vocês aí a base preta, mas eu vou começar fazendo o côncavo do olho com o marrom escuro, tá? Eu uso marrom escuro, depois eu venho fazendo ali o, a, a parte final do olho e já aproveito para fazer tipo como se fosse um delineado também com o preto e finalizo com o marrom, tá? Na pálpebrazinha ali do olho. Então, fiquem atentas aí para vocês. Eu uso esses pincéisinhos bem pequenos, que os pincéis que eu tenho, que eles dá para fazer um contorno bem legal, assim, não espalhar muito ali, né, a sombra, para não fazer uma bagunça, né, não tirar a sombra ali do lugar exato do côncavo do olho. E aí eu tô passando, como eu falei para vocês, o marrom, né, fazendo ali esse contorno.
Agora eu vou fazer ali o canto do olho usando a sombra preta. E eu gosto de usar esse pincelzinho porque ele deixa bem marcadinho. Tipo, não precisa nem passar delineador usando esse pincel, porque ele marca bem retinho. Ali eu também não coloco fita nenhuma, porque esse pincel ele é muito legal para fazer esse cantinho do olho, que é bem mais escuro, que eu faço com a sombra preta. Agora eu pego um outro pincelzinho, que eu gosto bastante também desse pincel, que ele dá pra fazer essa parte da pálpebra bem certinho, sem invadir, né, a outra parte da sombra, para não apagar ali aquela parte mais escura. Agora eu tô passando o marrom bem clarinho ali em cima, mas pode colocar a cor que vocês quiserem. Um brilho, alguma coisa nesse sentido. Eu tô repetindo a minha maquiagem que eu fiz no dia do casamento. Então, como eu já ouvi algumas pessoas falar que brilho não é legal, porque não fica legal nas fotos, eu optei por colocar uma maquiagem mais opaca, uma sombra opaca sem brilho. Terminando agora de passar o marronzinho, venho com o pincel para espumar e venho espumando ali para tirar até um pouco de excesso mesmo da sombra. Eu gosto de passar o lápis na minha sobrancelha, porque eu acho que fica mais natural. Então, eu faço sempre com lápisinho marrom. Usando também um pincel de contorno para fazer o contorno do nariz com um pó mais escuro. Eu faço contorno e depois venho com iluminador na fonte do nariz e passo geralmente com a mão. Eu gosto de usar o blush também, assim, mais rosinho, tem um mais vermelho. Mas eu acho que mais rosinha deixa a gente mais com aquela carinha de romântica. E tava mostrando pra vocês o meu iluminador, que tava todo quebradinho, minha gente, mas eu não tinha mostrado antes.
O lápis de contorno na boca. Esse é um lápis da Chanel, gente. Ele é um tipo marronzinho. Não tenho numeração para falar aqui para vocês, mas ele é um lápis meio marrom que faço o contorno, né, da boca para passar o batom na cor mais clarinha, para ficar com aquela, tipo, a boca de gringa, né, gente? Vocês já ouviram as maquiagens, né, das mulheres gringas que usa aquela boca mais marcada e mais clara. Agora eu passo um batonzinho na cor nude, mas ele é um meio, assim, meio rosadinho, gente, mas assim, meio cor da pele, né? Faço na boca e eu gosto de deixar um pouco marcada. Tem gente que não gosta, mas eu particularmente gosto desse um pouco dessa marcaçãozinha do lápis na boca. Eu acho legal, pelo menos pro meu gosto. Eu gosto. Graças a Deus, passou o barulhão. Olha só, eu fiz uma coisa muito simples na minha lace, né, gente? Sabe que eu uso lace. E eu fiz um coque, só que no dia do casamento, foi uma correria, como eu falei pra vocês, eu não consegui fazer tão alinhado meu cabelo como está agora, sabe? Aqui ficou um pouquinho folgado, eu não pude amarrar de novo, então tinha que sair correndo, então foi tudo muito corrido. Mas eu usei isso aqui, minha gente, olha, passei bem na raiz, puxei, amarrei e passei, quando eu falo puxei, quer dizer que eu penteei. Então passei bem na raiz, penteei, e aí, meu povo, olha, é muito bom. Eu comprei esse aqui, da Clear, no Lidl. É muito bom esse. Tinha comprado a espuminha também, só que eu usei. Só que aqui na frente eu fiquei com medo de passar, não sei por quê. Então eu não gostei tanto da frente no dia do casamento, mas comprei também isso aqui, olha, pra colocar, que eu achei que eu queria alguma coisa no meu cabelo, mas que não fosse nada muito chamativo, que fosse uma coisa mais delicada. E no dia eu tava usando um brincozinho de pérola também, então ficou muito legal. Como eu disse pra vocês, se eu tivesse sentido a ideia de que eu fosse fazer tudo muito correndo, eu começaria mais cedo, acho que pela parte da manhã, só né, tomava já meu banho às 10 horas e começava a me maquiar e depois e arrumar pelo menos o cabelo, né, e deixava pra depois, que aí eu teria feito com mais tempo. Então essa é a dica que eu dou. Se você fosse arrumar sozinha, principalmente se você tem filhos para arrumar, não tem ninguém para te ajudar, como no meu caso, não tinha ninguém para me ajudar, tinha que fazer tudo eu, né? Eu aconselho que você faça mais cedo, porque você vai ter mais tempo de fazer tudo da maneira que depois você vai falar assim, nossa, tô satisfeita. Não dizer assim, se eu pudesse eu faria de um jeito diferente. No meu caso mesmo, se eu pudesse, eu teria tido mais tempo para arrumar, principalmente, né, o meu cabelo, a parte do cabelo. A maquiagem eu gostei, eu coloquei um cílio, hoje eu não coloquei cílio, gente, tá? Eu sou péssima pra colocar cílio, não gosto, eu não consigo colocar um cílio logo de primeira, igual eu vejo muita gente com praticidade. Eu colo, sabe, meu cílio deu trabalho pra colar, demais da conta, então não tenho aquela agilidade pra colar cílios. Mas quem tem também, né? Quem não tem, gente, tem que ter muita paciência, você consegue colar. Eu consegui colar o meu. Mas é isso, minha gente. Essa foi minha maquiagem que eu fiz no dia do meu casamento. Esse fundo aqui, gente, né? Aliás, tem um fundo, né? Escuro com marrom. Mas essa parte aqui que eu coloquei
essa, né, essa parte aqui que eu coloquei, o marronzinho mais claro, em cima da pálpebra, do olho. Você pode colocar até de outra cor se você quiser, né? Fica sempre bonito, né? Eu coloquei assim, eu queria uma coisa mais, né? Um chamado mais pro olho, visto que eu também ia deixar a minha boca mais clara, né? Então, assim, se você vai puxar muito mais pro olho, deixar o olho mais chamativo, a boca tem que ser sempre mais clara, né? Aí se a pessoa gosta de um batom vermelho, quer colocar um batom mais, assim, chamativo também, acho que a parte do olho ser mais claro dá sempre aquela equilibrada, né, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí e que inspire vocês, inspire alguém, tá? Que também não seja maquiadora profissional, mas que queira fazer sua maquiagem para um casamento, para um evento, para uma festa, gente. É possível sim, mesmo que você não seja prática em fazer maquiagem, fica muito legal. Depois vocês deixam no comentário que vocês gostou, o que vocês acharam, né, desse vídeo aí de maquiagem, tá bom? Um beijo. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece do like, de se inscrever e assinar o sininho de notificação para o próximo vídeo vocês ficarem sabendo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.